Olá pessoal, meu nome é Felipe Dani, sou advogado e professor e hoje eu venho falar um pouquinho a respeito de uma aula introdutória do direito penal. Vamos falar um pouquinho a respeito do conceito de direito penal, da evolução histórica do direito penal e dos princípios do direito penal. Então pessoal, primeira ideia que eu quero conversar com vocês a respeito de um conceito do direito penal. Então, direito penal é o direito das penas, né, pessoal? É o direito do Estado atualmente e de forma evolutiva a aplicar o direito de punir. Então, um conceito. Pessoal, direito penal, claro, é um ramo do direito e do ordenamento jurídico, né, que se ocupa dos mais graves conflitos existentes. Aqui a gente tem como objeto o crime, né, devendo ser utilizado como a última opção do legislador para fazer valer as regras legalmente impostas a toda a comunidade. A gente fala que o direito penal é a última ratio, o último ramo do direito, quando todos os outros ramos do direito não podem ser utilizados ou falharam. Além disso, pessoal, ele serve igualmente para impor limites à atuação punitiva do Estado. Então, o direito penal é para mim, é para você, é para todo cidadão. Por quê? Porque o Estado não pode tudo. É uma defesa nossa como cidadão ter o direito penal que limita o poder do Estado. Então, dentro de uma ideia de conceito, pessoal, a gente poderia entender que o direito penal é o conjunto de normas, regras e princípios, né? Normas e princípios que visam, pessoal, o quê? Que visam proteger, que visam tutelar, então que visam proteger, a proteção de bens jurídicos tutelados. Então a gente protege bens jurídicos que a gente entende que são os mais importantes para o nosso convívio social. E a partir daí, pessoal, o direito penal é um direito castrense, ele é um direito que restringe o teu livre-arbítrio. A partir daí, dessas normas e princípios que visam a proteção jurídica de bens tutelados, a gente impede algumas condutas humanas, impeditivas de condutas humanas. Impeditivas de condutas humanas. E o que acontece com o seu descumprimento, pessoal? Ora, o descumprimento vai levar à aplicação de uma sanção penal, de uma pena, como regra, né? Uma pena imposta, claro, pelo Estado. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito. Então, como regra, um conceito de direito penal é isso, é o conjunto de normas, regras e princípios que visam proteger bens jurídicos tutelados e para aqueles que de alguma forma não se comprometem a respeitar a norma, né, que é uma norma impeditiva, uma norma de não fazer, o Estado vai aplicar uma sanção penal. Perfeito? Então isso é um conceito do que é direito penal. Vamos aí, pessoal, pensar na questão agora não mais de conceito, mas de uma possível evolução histórica. Essa evolução histórica do direito penal. Evolução histórica. Pessoal, o direito penal nos primórdios, num tempo muito primitivo, era aplicado um pouco com desordem, sem um propósito muito definido, né? E de forma também desproporcional e muitas vezes com conteúdo religioso. Então, nos tempos primitivos, pessoal, lá dos habitantes, por exemplo, das cavernas, né, num tempo bastante distante, existia quase que um direito natural, era um justnaturalismo, sendo que qualquer pessoa que fizesse mal a algum integrante da minha tribo, do meu clã, eu ia repreender essa pessoa através de uma espécie de vingança, né, de uma vingança. Essa vingança, pessoal, era e é geralmente desproporcional.
eu tenho uma força de aplicar uma vingança sobre você que me fez um mal, essa vingança não vai ser proporcional ao mal que tu me fez. Ela vai ser muito superior, muito e muito superior. Então, nos tempos do primórdio do direito penal, o que versava era mais um direito natural, um direito de vingança. A gente evolui um pouquinho dentro desses tempos primitivos e entra a questão do direito penal, da punição, como uma questão religiosa e divina, tá? Se a gente evolui um pouquinho mais, pessoal, a gente consegue imaginar na questão aí da Idade Média, a concentração, pessoal, a concentração do poder de punir na mão do Estado. Então, como regra, existe a retirada do poder de punir das mãos da sociedade e acaba concentrando como regra no monarca. Porque aqui a gente tem, na Idade Média, geralmente, pessoal, reinos. Então, não existia democracia, existia um regime imperial, um regime aí que o rei detinha o poder de vida e morte, o rei detinha o poder de punir. E como regra, na Idade Média, pessoal, esse rei aplicava, claro, de acordo com as suas vontades, mas eram penas capitais, eram penas de morte, eram penas aflitivas, eram penas aí, pessoal, corporais. Numa evolução, pessoal, a gente tem aí a existência de um período humanitário, pessoal, um período humanitário. A gente começa a repensar a questão dos direitos individuais e coletivos, e em especial também a questão do Estado. O Estado não pode tudo, o Estado tem que ter limites, o Estado tem que ter limitações. E a partir daí a gente constrói, pessoal, uma ideia de legalidade ou de legalismo, cientificismo ao direito penal. Existe uma ideia aí de um caráter cientificista. Ora, o Estado não pode tudo. O Estado não pode retirar a minha vida. Ele não pode me matar, mesmo que eu tenha cometido um crime. Ele deve aplicar uma pena restritiva de liberdade, uma pena aflitiva. Né? Então a gente começa, de alguma forma, nesse período humanitário de evolução, pensar que o Estado não pode tudo. O Estado não pode aplicar simplesmente uma pena capital. Ele tem que respeitar os direitos individuais e coletivos do ser humano, em especial nesse ponto, os direitos individuais, e também já desenvolvendo uma ideia, pessoal, de dignidade da pessoa humana. Não pode tudo, tá? Um embrionário aqui de dignidade da pessoa humana. Perfeito? Então a gente tem uma evolução aí básica e histórica do nosso direito penal. Agora, pessoal, quero falar com vocês de forma rápida e breve a respeito dos princípios do direito penal, os princípios aí do direito penal. Pessoal, primeiro princípio, claro, dignidade da pessoa humana. Né? Dignidade da pessoa humana. Pessoal, a dignidade da pessoa humana é um princípio regente, é um princípio principal. Ele é base e a meta do Estado democrático de direito. Logo, pessoal, ele vai regular o que? O mínimo existencial para a sobrevivência de forma apropriada, né? Então ele garante ao ser humano, pessoal, que sejam respeitados os direitos mínimos. E a dignidade da pessoa humana, pessoal, desculpa, ela passa desde a criação da pena, né, até a aplicação da pena. Então, quando a gente está legislando, a gente tem que pensar na dignidade da pessoa humana. Quando a gente está aplicando uma pena na sentença penal condenatória, a gente tem que estar observando a dignidade da pessoa humana. Quando a gente está executando a pena, a gente também está prestando atenção na dignidade da pessoa humana. Em especial, proibindo penas degradantes, penas de morte, penas cruéis, penas perpétuas, respeitando, pessoal, o ser humano, né? Então a dignidade ela vai perpassar, ela vai existir desde a criação da lei penal até a execução da lei penal. Outro princípio, pessoal, o princípio do devido processo legal. Devido processo legal. O que significa, pessoal? Também é um princípio regente e tem base nas raízes do princípio da legalidade. Ele assegura que qualquer pessoa tem uma justa punição quando cometeu um crime.
correto? Só que essa justa punição, pessoal, ela vai ser precedida de um processo penal adequado, que vão ser respeitados aí os princípios do direito penal e os princípios processuais. Como regra, no nosso sistema acusatório, em que separa aí o órgão, o caráter do Ministério Público de acusar e o órgão julgador, o devido processo legal tem essa ênfase. Também respeito a presunção de inocência, pessoal, a possibilidade de presumir a pessoa ser inocente. Também eu vou respeitar, pessoal, a ideia da ampla defesa e também do contraditório. Tudo isso, claro, além do juiz natural, ele tem aí essa ideia de princípio do processo legal. Também, galera, um princípio bastante interessante é o princípio da legalidade. Legalidade. O que fala o princípio da legalidade? Não há crime nem pena sem expressa previsão legal. O princípio da legalidade pressupõe que tudo tem que estar previsto em lei. Também um outro princípio, pessoal, o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, pessoal, ele vai dizer que não há crime nem pena sem anterior previsão legal. A tua conduta, que agora está sendo punida, ela tem que ser uma conduta posterior à existência da lei. Leis penais, como regra, não retroagem, salvo para benefício do acusado. E aí a gente tem um outro princípio, que é o princípio, claro, dentro dessa ideia de anterioridade, da retroatividade da lei mais benéfica, ou somente da lei mais benéfica. Da lei benéfica. Se for para retroagir, benéfica. Se for para retroagir, que retroaja em favor do acusado. Se for para retroagir, que retroaja em benefício do acusado. Então essa é a ideia da retroatividade da lei mais benéfica. Leis penais benéficas podem retroceder, podem retroagir no tempo para aplicação ao caso concreto, ainda que já tenha sido definitivamente julgado. Tá, pessoal? Outro princípio que a gente tem é o princípio da responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. O que fala esse princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência também, podemos entender assim? A pena não passará da pessoa do condenado. Se meu pai praticou um crime, é ele que vai responder e vai receber a pena. Se meu filho praticou um crime, é meu filho, desde que seja maior de 18 anos, claro, e com capacidade mental plena, é que vai responder e vai cumprir a pena. Não pode a pena passar para outras pessoas que não aquela que praticou a conduta criminosa. Também, pessoal, um princípio da individualização da pena. Individualização da pena. O que fala o princípio da individualização da pena? Não haverá pena padronizada. Ou seja, eu dou a cada réu o que efetivamente merece. Se eu tenho vários réus, vários corréus praticando o mesmo crime, cada um deles, de acordo com as suas características pessoais e também a sua conduta criminosa, vão receber uma pena individual. Se eu tenho A, B e C praticando o mesmo crime na mesma conduta, o A pode receber 10 anos, o B 8 anos, o C 6 anos, de acordo com algumas características pessoais, algumas características de sua conduta. Então a pena é individualizada, a pena é pensada para o acusado. E essa individualização da pena também deve ser observada na execução penal. Tá, pessoal? Em essencial, o momento quando a gente faz aquele exame criminológico. O exame criminológico, quando a pessoa entra no sistema para cumprir uma pena, a gente vai identificar quais são os elementos que compõem aquela pessoa e como eu vou individualizar a pena. Também, pessoal, um princípio aqui que a gente pode tratar e debater é o princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima. Intervenção mínima.
Ou também, pessoal, chamado de subsidiariedade, fragmentariedade ou ofensividade, tá? Aqui a gente tem a ideia de que o direito penal deve ser a última opção do legislador para resolver conflitos. Ele é a última ratio, ele é o último dos ramos do direito, pessoal. Que a gente vai aplicar para resolver um problema social. Tá? Então ele preocupa, pessoal, como regra, a proteger bens jurídicos efetivamente relevantes. A gente já tratou lá no nosso conceito que o direito penal ele visa proteger bens jurídicos, e esses bens jurídicos, claro, são os mais relevantes do ordenamento jurídico: vida, patrimônio, dignidade sexual. Outro princípio, pessoal, que a gente pode tratar, taxatividade. Que fala o princípio da taxatividade. O tipo penal incriminador, a lei penal, deve ser bem definida e detalhada para não gerar qualquer tipo de dúvida quanto ao seu alcance e aplicação. O que é algo taxativo, pessoal? Algo certo, é algo estrito, é algo que a gente lê e todo mundo entende numa única interpretação. A gente não quer deixar, pessoal, margem para quê? Para que daqui a pouco aquela mesma lei seja aplicada de forma diferente para duas pessoas que praticaram a mesma conduta. Certo? Também, pessoal, o princípio da proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade, ele fala que as penas devem ser proporcionais à gravidade da infração penal. Se eu cometi um crime de homicídio, eu vou ter uma pena muito maior do que se eu tiver cometido um crime de furto. Se eu tiver cometido um crime sexual, ele vai ter pena muito maior do que um crime contra a honra. Ou seja, de acordo com a importância do bem jurídico que eu quero proteger e tutelar, eu vou dosar, deixar essa questão proporcional à pena. Penas mais graves para bens jurídicos mais importantes, mais relevantes no convívio social, e penas mais brandas, mais leves para crimes para crimes que tenham como bem jurídico algo não tão importantes, ok? Também, pessoal, o princípio da vedação da dupla punição. Vedação da dupla punição. O que é esse princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato? Lembramos disso, pelo mesmo fato. Significa que o autor da infração penal somente pode sofrer punição uma única vez pelo fato que cometeu, constituindo abuso do Estado, pessoal, pretender sancioná-lo seguidamente pela mesma conduta. Aqui a gente tem um princípio, galera, que é do no ou ne bis in idem. No bis in idem. Ou seja, ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. E também, um último princípio que a gente tem como importante, o princípio da culpabilidade. Culpabilidade. O que fala, pessoal, esse princípio da culpabilidade? O que é esse princípio da culpabilidade? Ele vai falar, pessoal, que não há crime sem dolo ou culpa. Ou seja, toda a conduta humana, ela obrigatoriamente tem que ter um elemento subjetivo de dolo, intenção e vontade de praticar o crime, ou culpa. É um agir imprudente, sem perícia ou por negligência, né? Então, não existe aqui, pessoal, o que a gente chama de responsabilidade penal objetiva. Não existe responsabilidade penal objetiva. Ainda, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito das fontes do direito penal. As fontes do direito penal. Existem fontes que a gente chama, pessoal, fonte material. E a fonte material, pessoal, é a União, que é a fonte primária. É ela que vai criar leis penais. É ela que, pela Constituição Federal, tem a competência para legislar sobre direito penal. É o Congresso Nacional. Excepcionalmente, pessoal, o Estado, se autorizado por lei complementar, pode editar essas leis. Mas, como regra, pessoal, pela nossa Constituição Federal, a fonte material é a União.
Tá? E a fonte formal, pessoal? E a fonte formal? A fonte formal é a própria lei em sentido estrito, pessoal. É a lei. É a lei criada, pessoal, pelo Congresso Nacional e entrando em vigor, claro que ela vai ser uma fonte aí formal do nosso direito penal. Vamos falar um pouquinho a respeito da interpretação, a interpretação do direito penal? Vamos aí falar um pouquinho a respeito da interpretação do direito penal. Pessoal, a interpretação é um processo que a gente faz de conhecimento do conteúdo da norma. É um processo de conhecimento da lei. E a partir daí, essa interpretação, pessoal, ela pode ser uma interpretação extensiva. O que é uma interpretação extensiva, pessoal? É um processo de conhecimento do conteúdo da norma através da ampliação do sentido de determinado termo para dar lógica à sua aplicação. Então, pessoal, eu estou numa interpretação extensiva estendendo, ampliando a interpretação dessa lei. É possível no direito penal? Sim, é possível a interpretação extensiva, pessoal. Por exemplo, lá na Lei Maria da Penha, na Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, existe o artigo 41 que fala que proíbe a aplicação do que diz a Lei 9.099 aos casos aí de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei dos Juizados Especiais. Então, pessoal, é proibido a aplicação da Lei 9.099 nos crimes contra a violência doméstica. Para o STF, pessoal, o legislador não colocou crimes e contravenções penais, mas o STF faz uma interpretação extensiva dizendo, olha, também não cabe para as contravenções penais, quando a gente está na ótica da Lei Maria da Penha, a aplicação dos benefícios da Lei 9.099. Então é uma interpretação extensiva. O legislador, pessoal, ele não disse tudo. E aí, a partir daí, eu faço uma interpretação, pessoal, extensiva do que está dito lá. Também existe, pessoal, uma interpretação analógica. A interpretação analógica, pessoal, é um processo de conhecimento do conteúdo da norma através de um procedimento de comparação entre os termos, pessoal, ampliando o seu alcance. Isso é possível? Sim, é possível, pessoal. Aqui o legislador ele exemplificou alguns termos, mas ele não consegue exaurir tudo na legislação. E aí ele deixa aberto ao intérprete que faça a interpretação analógica. Se a gente for olhar lá, pessoal, nas qualificadoras do homicídio, por exemplo, o artigo 121, inciso 4, ele vai trazer algumas qualificadoras do crime de homicídio. Por exemplo, quando o agente pratica o homicídio mediante traição, emboscada ou dissimulação. E aí olha o recurso que o legislador falou, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Esse ou outro recurso, o legislador falou, olha, eu não vou aqui exaurir todas as hipóteses de qualificadoras desse homicídio. E você, intérprete da lei, pode fazer uma interpretação analógica inserindo aqui outros conteúdos que eu não exauri, que eu não disse. Tá, pessoal? Então é possível isso. Se a gente for olhar também no artigo 121, vai dizer que o homicídio ele se qualifica mediante veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. No que ele fala ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ele dá a possibilidade do intérprete de colocar ali outros elementos que também qualificam o homicídio, mas que não estão expressos na lei. E também, pessoal, a gente tem a interpretação por analogia. Analogia. Aqui, cuidado, pessoal. Aqui cai bastante também em concurso a questão da analogia no direito penal, né? A analogia, pessoal, é um processo de integração do sistema normativo. Tá? Então, há a possibilidade de suprir lacunas aplicando norma existente a caso semelhante ou que seria compatível. A analogia, inclusive, ela é prevista, pessoal, lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 4º da lei. Fala, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais do direito. Só que aqui no direito penal, pessoal, quando a gente tem essa lacuna, essa omissão legislativa, a gente tem dois tipos de analogia, que a gente chama analogia in malam partem,
E analogia in bonam partem. In bonam partem. Pela nomenclatura, pessoal, mesmo aqui, né? A questão do latim não nos complica. Porque in malam para piorar e in bonam para melhorar. A analogia em malam partem, pessoal, não é possível no direito penal, tá? Então, a analogia em malam partem, pessoal, seria aplicar determinada norma para punir o réu em caso análogo, para o qual inexiste lei penal. Ora, se não existe lei penal, também afrontaria o próprio princípio da legalidade, que a gente já falou lá, e da taxatividade, né, pessoal? Então, não é permitido analogia em malam partem no direito penal. Já a analogia em bonam partem, pessoal, analogia para melhorar, a analogia para melhorar, isso é possível, tá, pessoal? Então, analogia em bonam partem significa, de certa forma, absolver o réu em caso análogo, pelo qual não existe lei aí específica, sendo excepcionalmente admitida para evitar o surgimento de uma situação de flagrante injustiça. Tudo bem, pessoal? Então, nessa breve e curta aula, né, a gente falou um pouquinho a respeito do conceito de direito penal, da evolução histórica do direito penal, dos princípios do direito penal e das fontes do direito penal e também interpretação das leis penais. Espero aí, pessoal, que todos tenham gostado da aula. Um abraço. Tchau, tchau.